27 de junho. Café com Deus Pai. Viva em paz. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João, capítulo 16, versículo 33. Se existe uma certeza que podemos ter na vida, é a de que, em algum momento, teremos aflições. Não se trata de ser pessimista, mas sim de encarar a realidade com maturidade e força para superá-la. Para isso, precisamos nos preparar e nos fortalecer, principalmente em nossa vida espiritual, abandonando o comodismo. O fato é que não existe crescimento na zona de conforto. Deus deseja que estejamos crescendo e nos desenvolvendo a todo momento. A Bíblia diz que somos transformados de glória em glória, à imagem e semelhança de Jesus. Ou seja, somos aprimorados dia após dia, por meio de tudo aquilo que enfrentamos. Isso quer dizer que nossa paz não está atrelada às circunstâncias, mas sim a Jesus. Em Salmos 34:19, lemos: O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Você consegue enxergar a beleza dessa promessa? Quando somos intencionais em nossa busca por Deus, podemos ter a certeza de que receberemos o livramento. Você percebe que há diversas promessas incríveis a respeito do cuidado e do amor de Deus em Sua palavra? Independentemente do que eu e você venhamos a enfrentar, a convicção de que jamais estaremos sozinhos deve estar enraizada em nosso coração. Ainda que circunstâncias contrárias surjam, não permita que abalem sua fé em Jesus. Entregue-se sem reservas e saiba que tudo o que você precisa encontrará ao alicerçar sua vida nele. Entenda que a verdadeira paz não está relacionada a não enfrentar dificuldades, mas sim em descansar em meio à tempestade. A frase de hoje é: só existe paz quando convidamos Deus para fazer parte da nossa vida. Lendo mais uma vez: só existe paz quando convidamos Deus para fazer parte da nossa vida. Você já convidou a Deus, já convidou a Jesus para fazer parte da sua vida? Porque Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer trazer paz e direção para a sua vida. Veja aqui no texto de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, 29 e 30, o que foi que Jesus disse para aqueles que estavam com ele. Ele disse assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu não sei, de repente, se você está cansado de alguma coisa ou passando por algum problema que está oprimindo você, mas Jesus hoje está dizendo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele quer te dar alívio. Versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus está dizendo, ao invés de você ficar carregando o peso que está sobre você, tomem o meu jugo, tomem o meu peso, a minha carga. Aprendam comigo. Eu sou manso e eu sou humilde de coração.
Quando Jesus fala, eu sou manso, ele está dizendo, eu consigo manter a calma mesmo diante de situações difíceis. Aprendam a serem mansos. Aprendam a manter a confiança em Deus nos momentos difíceis. Humildade de coração significa saber que nós muitas vezes não temos toda a força para enfrentar uma situação. Quando Jesus fala, eu sou manso e humilde de coração, ele está dizendo, eu sou manso. Eu tenho paciência nas situações difíceis e quando ele fala, eu sou humilde, ele está dizendo, eu sei que a minha dependência está no Pai. Quando Jesus estava no deserto e havia 5.000 homens que precisavam se alimentar, porque eles tinham ficado o dia inteiro com ele, ouvindo a mensagem, os discípulos ficaram angustiados. Mas Jesus disse para eles, não se preocupem. Perguntou para os seus discípulos, tragam alguma coisa. Encontraram um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia fala que os peixes eram pequenos. A Bíblia fala que eram peixinhos. E Jesus pegou aquilo e apresentou a Deus em oração. E disse, Pai, eu te dou graças. E depois que ele deu graças, ele entregou aos discípulos e disse, comecem a distribuir. E a multiplicação, o milagre aconteceu porque Jesus foi humilde. Ele entendeu, eu só dependo de Deus. A situação, olhando ao olho nu, aos olhos humanos, era de impossibilidade. Mas ele olhou com humildade para Deus. Ele não destacou a impossibilidade. Ele simplesmente destacou a confiança em Deus e orou na frente de todos que estavam ali para demonstrar a sua total humildade, que corresponde à dependência e confiança absoluta em Deus. Então, Jesus, no versículo 29, ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, nós temos uma tendência de carregar o nosso jugo. O problema é meu. A situação que está na minha frente é minha. Eu não sei como resolver, a carga é minha, eu tenho que passar. Mas Jesus está fazendo um convite. Tirem esse jugo de vocês. Ao invés de dizerem, esse jugo é meu, tomai sobre vós o meu jugo. Então entregue o seu jugo, a sua carga hoje para Deus. E Jesus falou assim, e aprendei de mim, ou seja, aprendam com essa situação que vocês estão passando, que aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendam a confiar em Deus, a serem mansos, a terem paciência e a serem humildes de coração. Não achar que é pela própria força do seu braço que você vai ter todas as respostas, mas seja humilde. Reconheça, aos meus olhos eu não posso ver saída. Assim como Jesus, se olhasse pelos olhos humanos, poderia dizer e se desesperar, como que vamos dar comida para tanta gente? Filipe estava com Jesus nesse momento e disse, ainda que tivéssemos 200 dinheiros, não conseguiríamos dar tanto alimento para tanta gente. Mas Jesus não ouviu nada do que disseram. Ele manteve a sua humildade. Humilde de coração, ele continuou sendo humilde de coração, ele continuou na dependência do Pai. E ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ou seja, aprendam a viver a vida carregando o meu jugo, levando a vida como eu levo, sendo mansos, ou seja, sendo sempre tranquilos, independente das circunstâncias, e humildes de coração, sempre reconhecendo que somos dependentes do Pai, sem a arrogância, o orgulho, a soberba, eu dou conta, mas o meu Pai está comigo, então nele eu venço a situação.
Foi isso que Jesus fez na multiplicação dos pães. Ele trouxeram a situação de falta para ele. E em nenhum momento ele olhou para si, para sua limitação, porque ele estava encarnado na terra como um humano, mas ele tomou o que tinha nas mãos e disse: Eu dependo do Pai para tudo. E Jesus faz esse convite: E encontrareis descanso para a vossa alma. Se vocês aprenderem a tomar o jugo de Jesus, como ele levou, como ele seguiu, enquanto estava aqui na terra, ele disse: Aprendam isso comigo. Aprendam a ser mansos, a terem paz em todas as situações e aprendam a humildade, a dependência constante do Pai para todas as coisas. Quando vocês fizerem isso, encontrareis descanso para a vossa alma. E no versículo 30, porque o meu jugo é suave. O jugo de Jesus é suave porque ele é suave porque ele sempre mantém a confiança em Deus. Ele sempre mantém a humildade de reconhecer que a vida dele depende em todas as circunstâncias de Deus. E o meu fardo, ou seja, o peso da carga, é leve. É leve quando você tem a sua paz e repousa a sua confiança em Deus. E esse convite ele está fazendo para você agora. Jesus está dizendo para você: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está dizendo que ele ajuda você a carregar a sua carga. E você que tem acompanhado essas mensagens do Café com Deus Pai, vamos lembrar o que foi que nós lemos no dia 1º. Nós começamos esse mês, no dia 1º, lendo essa mensagem, que o mês de junho é um mês de direção e segurança. Nós lemos essa mensagem. Quando você deixa Deus na direção, o barco da sua vida navega em segurança. Lendo mais uma vez, quando você deixa Deus na direção, o barco da sua vida navega em segurança. E nós, hoje estamos no dia 27, um desafio para que você faça um momento de comunhão com Deus. Ao longo das mensagens que foram lidas nesse mês de junho, nesses 27 dias, hoje é dia 27, que momentos você lembra nesse mês de junho que o Senhor esteve na sua vida dando direção? Agradeça, tome um momento para pensar nisso, para lembrar nesses 27 dias que situações você passou e que o Senhor esteve no seu barco, que Ele entrou na sua vida, que Ele trouxe direção, que Ele trouxe resposta para a sua vida. E se você está passando por uma situação em que você precisa de uma direção, coloque em oração. Temos ainda alguns dias para terminar esse mês, mas o Senhor está no controle quando você pede a Ele que entre na sua vida. E você que está passando por essa situação, talvez uma situação difícil, uma circunstância que você não esperava, de repente uma tempestade que apareceu que você não imaginava que aconteceria. Jesus está chamando você. Ele quer entrar no barco da sua vida. Ele quer te trazer direção. Ele quer te trazer segurança hoje. Você quer ter esse relacionamento com Deus Pai? Então, se você aceitar a Jesus, você pode ter esse relacionamento com Deus Pai. Por que eu preciso aceitar a Jesus? Porque Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar na cruz. E Ele morreu em nosso lugar na cruz porque nós somos pecadores. Nós, por qualquer coisa, ficamos muitas vezes com ira, com mágoa. Às vezes,
ficamos com inveja. Muitas vezes somos arrogantes, orgulhosos, pensando que temos força para fazer muita coisa, quando na verdade, coisas muito simples na nossa saúde podem nos levar aqui dessa vida. Então, Deus enviou Jesus para trazer salvação para nós. Se você recebe Jesus, você recebe o acesso ao Pai. Quando você recebe Jesus, você ora para Jesus. Lá em 1 João, no capítulo 2, está escrito que ele intercede por nós como nosso advogado quando nós erramos e pecamos. Por quê? Porque ele derramou sangue na cruz para nos dar a salvação. Então, se você quer colocar Jesus hoje no barco da sua vida e aprender com ele, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir hoje e eternamente. Amém. Com essa oração você recebeu Jesus como teu único Senhor. Ele lidera a sua vida a partir de hoje. Ele entrou no barco da sua vida para te trazer direção e segurança. Você pediu para ele ser o teu Salvador, você reconheceu que tem pecados e que quando ele morreu na cruz, ele morreu pelos seus pecados para que você hoje tivesse perdão. Você pediu também para ele escrever o seu nome no céu, no livro da vida. É um livro que fica no céu onde estão os nomes dos que receberam Jesus. E por último, você pediu para ter o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, que é o Espírito que caminha com você e te ilumina para mostrar o caminho certo até você cumprir a sua jornada aqui na Terra. Agora procure uma comunidade de fé, procure uma igreja, participe de um discipulado e batize-se nas águas. O batismo nas águas representa que você está deixando a sua velha pessoa e está, quando você sai das águas, nascendo para totalmente ser de Deus. E participe da ceia. A ceia é um momento de comunhão entre as pessoas da igreja em que partem um pão, que simboliza o corpo de Cristo que foi partido por nós, e se toma um cálice com suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus que foi derramado para perdoar os nossos pecados. Quem participa da ceia está lembrando que um dia Jesus veio para trazer salvação e um dia ele vai voltar para estar com o seu povo. Voltando para a mensagem de hoje, a frase é: só existe paz quando convidamos Deus para fazer parte da nossa vida. Hoje é o dia 178 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 70 e a palavra-chave de hoje é paz. Retomando o versículo que nós lemos hoje, no início, viva em paz. Jesus disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. A nossa paz está em Jesus. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo e ele está hoje derramando força e graça para que você também vença. Confie nele. Você tem ele no seu barco. Ele certamente dá a direção e vai dar a segurança. Vamos fazer a leitura do Salmo 70, que é o texto para a nossa meditação de hoje. O Salmo 70 é um salmo em que se pede pressa de Deus. Alguém que está aflito, que está numa situação de angústia, uma situação difícil, uma situação que não sabe como resolver. E essa é a oração que nós devemos fazer quando nós estamos em situação difícil. Guarde esse salmo, o Salmo 70, para que você leia ele vários dias quando você estiver em momentos de angústia. Leia esse salmo diariamente, pedindo a Deus que tome pressa em ajudar você a vencer uma situação difícil. O Salmo 70 é uma breve oração. Veja o que ele diz aqui nessa oração.
Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Versículo 2: Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. 3. Voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem, ha, ha. Tem uma outra versão que diz assim, que as costas dos que me perseguem fiquem cheios de vergonha, aqueles que dizem, bem feito, bem feito. Versículo 4. Folguem e alegrem-se em ti, todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente, engrandecido seja Deus. Versículo 5. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. É um salmo, uma oração muito simples em que se pede a Deus que ele responda com pressa, porque ele está aflito, ele está cercado por pessoas que estão querendo o mal dele, que estão falando coisas mentirosas a respeito dele. E ele não sabe como se livrar dessa situação. Independente da situação que você está passando, coloque esse Salmo 70. Ore pedindo a Deus que ele responda, que ele apresse a solução, a direção, a segurança que você precisa. Ele estará perto de você para dar a resposta em breve tempo da situação que você está passando. Vamos agradecer ao Senhor. Pai querido e amado, em nome de Jesus, apresentamos esse dia pedindo que o Senhor nos traga a tua paz. A tua palavra nos falou hoje que só existe paz quando convidamos Deus para fazer parte da nossa vida. E sabemos que o Senhor é a paz, a verdadeira paz. O Senhor veio e disse que eu vim para vos dar vida e vida com abundância em abundância. E a abundância fala a respeito de paz, fala a respeito de prosperidade, fala a respeito de todas as áreas das nossas vidas. O Senhor é um Deus que responde no espiritual, preenchendo o nosso vazio, a nossa alma, derramando a tua graça, a alegria da vida no dia a dia. O Senhor é aquele que também derrama sabedoria e em abundância para sabermos como responder aos nossos inimigos, aos nossos adversários, que muitas vezes aparecem em nosso caminho sem razão, sem motivo nenhum, porque não conhecem a tua paz e muitas vezes se incomodam em razão de vivermos em paz. Queremos pedir que o Senhor visite essas pessoas. Se algum filho ou alguma filha tua está passando por algum tipo de perseguição em relação ao seu trabalho, ou de algum vizinho, ou de alguma pessoa na faculdade ou na escola, ou onde quer que for, às vezes a perseguição se levanta dentro da nossa própria casa, dentro da própria família, muitas vezes do próprio marido, da própria esposa, que está inquieto, que está inquieta em relação a alguma coisa e não consegue confiar no Senhor. Mas eu peço que hoje o Senhor entre nesse barco desse teu filho, dessa tua filha, que o Senhor entre nessa casa, nesse lar, para remover todo o mal e colocar a tua paz. Coloca a tua paz para aqueles que estão com problemas financeiros. Eu peço que o Senhor derrame a sua bênção de sabedoria e que o Senhor abra a porta. A tua palavra fala lá em Apocalipse no capítulo 3, que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha também ninguém abre. Que o Senhor dê paz para aqueles teus filhos, aquelas tuas filhas que de repente uma porta se fechou e eles estão sem entender por que isso aconteceu. Que o Senhor responda com pressa, como diz o Salmo 70. Que o Senhor dê pressa em responder.
Responde, Deus, com pressa àqueles que estão aflitos, porque o Senhor disse em Mateus 11 que vinde a mim todos vós que estáis cansados. Derrama, Senhor, essa paz que lá em Filipenses 4, no versículo 7, fala que excede todo entendimento, ou seja, a paz que vem do Senhor, ela é incompreensível, ela vem realmente do Senhor e ela supera toda e qualquer circunstância, por mais que pareça difícil. Como o Senhor, quando orou na multiplicação dos pães, em nenhum momento o Senhor duvidou do poder do Pai, mas o Senhor orou e o milagre aconteceu porque o Senhor depositou absoluta humildade no Deus poderoso, no Deus Pai. Que nós possamos confiar no Deus Pai, como o Senhor confia, e que possamos receber essa paciência, como o Senhor disse, eu sou manso e humilde de coração, e que nós possamos vencer as adversidades seguindo sempre no teu reino, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, e grandemente. Amém.